prezadas cursistas, sou Sayonara Ribeiro, professora formadora da disciplina Crescimento e Desenvolvimento da Criança 2. Estamos aqui mais uma vez para termos uma conversa sobre as propostas dessa disciplina que visa trabalhar as perspectivas teóricas do desenvolvimento humano. Nessa disciplina, a ênfase será dada às perspectivas teóricas de Vygotsky e Vallon, continuando a buscar a relação entre crescimento e desenvolvimento da criança. O que vamos estudar? Na unidade 1, nós vamos falar sobre a relação entre crescimento e desenvolvimento, compreendendo e sistematizando conceitos. Por exemplo, vocês saberiam me dizer o que é maturação? Ou o que é libido? São vários conceitos que, desde que nós começamos a estudar lá das perspectivas teóricas de Piaget e de Freud, esses conceitos nós precisamos nos apropriar deles para que nós tenhamos oportunidade de compreender melhor as teorias desses grandes pensadores que nos ajudam a problematizar o desenvolvimento do ser humano. Por isso, a atividade 1 é um glossário, onde tem uma lista de termos-chave retirados dos guias de estudos de vocês, e esses termos serão definidos por vocês durante a semana 1. Cada um deverá escolher um termo-chave, pesquisar sobre esse termo e elaborar uma definição. Ao elaborar a definição com palavras próprias, do seu modo, você está se apropriando daquele conceito. Uma outra opção também é você... Uma outra opção é você trazer um termo que você acha importante para essa lista. Por exemplo, esgotou os termos-chave, ou você não quer definir nenhum daqueles termos e tem um termo no qual se interessa, você pode trazer esse termo para o glossário e defini-lo. Uma outra proposta que eu estou trazendo, juntamente com a definição do termo, é postar uma imagem que se relacione ao termo, ok? E depois disso, na segunda semana, vocês vão ter a oportunidade de compartilhar com as definições dos colegas. Mas voltando aqui para a unidade 1, onde nós vamos falar sobre a teoria histórico-cultural de Vygotsky, e eu sei que vocês já estudaram sobre Vygotsky, já têm um conhecimento base, e essa teoria histórico-cultural, ou também chamada de teoria interacionista, ela traz muitas contribuições para a prática pedagógica. Por isso, eu convido vocês a fazer as leituras indicadas e assistir ao vídeo Levi Vygotsky, onde, de uma maneira bem tranquila, o vídeo produzido pela Univesp vai mostrando e trabalhando os principais conceitos da teoria vygotskiana. Vygotsky é um estudioso de origem judaica, que nasceu em 1896, e uma característica da sua formação é a formação interdisciplinar. Ele foi graduado em Direito, cursou também História, Filosofia e Medicina. Atuou como professor e pesquisador no campo de artes, literatura e psicologia. Um dos seus principais livros, Pensamento e Linguagem, em 1956. Em 1962, ele publicou esse livro nos Estados Unidos. Suas principais linhas de estudos: a crise da psicologia, a psicologia da arte, diferenças entre psiquismo animal e humano, problema das deficiências físicas e mentais, relações entre pensamento e linguagem, que é um foco que nos interessa muito nessa disciplina, a evolução da escrita na criança, a questão da mediação simbólica, as relações entre desenvolvimento e aprendizagem e o brinquedo. O foco de suas preocupações, de suas investigações, foi o desenvolvimento do indivíduo e da espécie humana como resultado de um processo sócio-histórico, trazendo para nós
as ideias da relação entre o desenvolvimento do indivíduo com o meio em que ele está inserido, com a sociedade. As características humanas não estão presentes desde o nascimento. Segundo Vygotsky, não são meros resultados das pressões do meio externos, elas resultam da interação dialética do homem e o seu meio sociocultural. Quando o homem modifica o ambiente através do seu próprio comportamento, essa mesma modificação vai influenciar o seu comportamento futuro. Para Vygotsky, o cérebro é visto como o órgão principal da atividade mental. Característica da mediação presente em toda a atividade humana significa dizer que todo processo de aprendizagem e outros processos mentais perpassam pela mediação entre o indivíduo com outros indivíduos, os signos, os indivíduos e os instrumentos de aprendizagem. São os instrumentos técnicos e os signos, construídos historicamente, que fazem a mediação dos seres humanos entre si e com o mundo. A linguagem é um signo mediador por excelência. A análise psicológica deve ser capaz de conservar as características dos processos psicológicos exclusivamente humanos. Na atividade 1.2 da unidade 1, da semana 1, temos um mapa conceitual com a teoria sociocultural de Vygotsky, onde traz os principais conceitos da sua teoria, né? A zona de desenvolvimento proximal, mediação, processo de internalização e todos os outros subconceitos que fazem parte dessas ideias vygotskianas. A tarefa de vocês será descrever esses conceitos, esses principais conceitos, elaborando um texto, trazendo também as contribuições desses conceitos para a prática pedagógica. Falando um pouquinho da zona de desenvolvimento proximal, que, a meu ver, é um dos conceitos que mais contribuem com a nossa prática, temos aqui um exemplo. Considere duas crianças, A e B, com 10 anos, com idade cronológica de 8 anos em termos de desenvolvimento mental. Ambas têm a mesma idade mental? Se A e B conseguem resolver um problema da mesma maneira, significa que elas têm o nível mental igual de 8 anos de idade. Outra situação, é proposto a duas crianças problemas com outros níveis com auxílio do professor. Considerando a criança A, resolve problemas até a idade de 12 anos. A criança B resolve problemas com nível de 9 anos. Teriam essas crianças a mesma idade mental? Não. Apresentam a mesma idade mental do ponto de vista de ciclos já completados. Porém, uma dinâmica de desenvolvimento diferente. Essa diferença entre 12 e 8, 9 e 8 é chamada por Vygotsky de zona de desenvolvimento proximal. Então, a zona de desenvolvimento proximal da criança é a distância entre seu desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução independente, aquilo que ela consegue resolver sozinha, e o nível de seu desenvolvimento potencial, determinada através de solução de problemas com a ajuda ou com a orientação de um adulto ou companheiros mais capazes. E é nessa zona de desenvolvimento proximal é que deve ser as nossas principais atuações. Dentro da sala de aula, na escola, devemos criar atividades que permitam a criança se desenvolver por meio de interações, passando das zonas de desenvolvimento proximal para a zona de desenvolvimento potencial. Dentro ainda das ideias principais que nos trazem os conceitos de Vygotsky, gostaria de destacar a conexão entre linguagem e pensamento e a participação do outro no processo de desenvolvimento, no processo de aprendizagem. Ele vai trazer para nós, e vocês vão ter a oportunidade de ver isso muito bem exemplificado e explicado no vídeo, como que até mesmo aquilo que parece ser individual é resultado da interação com o outro. E isso nos chama a pensar sobre a qualidade das interações que permitimos ou mediamos na escola. Vocês já pararam para pensar no modelo
que está estabelecido? Em quantas vezes nos dedicamos a impedir as interações dentro de uma sala de aula? As carteiras individuais, um atrás do outro, impedindo a troca entre os alunos. Muitas vezes queremos que os alunos fiquem em silêncio, e aí vem Vygotsky nos dizer que a aprendizagem acontece na mediação com o outro, na interação com o outro. Então, há de se trazer muitas desconstruções para a nossa escola, para o modelo que está posto. A partir desse mapa conceitual, vocês terão um fórum onde cada um deverá abrir um tópico, postar uma citação, escolher uma citação de Vygotsky ou de alguém que cita Vygotsky, também pode, e o texto que vocês vão elaborar e postar em anexo no fórum. O que será avaliado neste fórum? É importante que você demonstre não só a compreensão dos conceitos do mapa conceitual, mas também a relação desses conceitos, dessa teoria, com o processo de ensinar e aprender com o outro. Ou seja, uma visão dialética da educação. Procure demonstrar onde que esses conceitos se inserem na nossa prática. Paralela a essa atividade da elaboração do texto sobre os conceitos vygotskianos, teremos um fórum de debate, onde vocês vão conversar com seus colegas e com o tutor ou com a tutora sobre qual a importância da imitação e da interação social para o desenvolvimento da criança. Que contribuições o conceito de zona de desenvolvimento proximal pode trazer para a aprendizagem? Que é aquilo que a gente estava falando. Aonde que nós podemos inserir essas contribuições de Vygotsky na nossa prática, lá na sala de aula? Que articulações podem ser feitas entre as contribuições desses estudos para as propostas de educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental? Num fórum de debate, caras cursistas, o que é avaliado? Não basta que eu entre no fórum e responda as questões, como se fosse um questionário. As questões são propositivas e são problematizadoras para que nós avancemos na construção da aprendizagem. Como? Do mesmo jeito que nós estamos conversando aqui dentro da teoria vygotskiana, na relação com o outro. Então, não basta que você responda as perguntas. Será avaliado também o seu grau de acompanhamento das discussões do grupo, a interação com as postagens dos colegas. Tudo bem? Continuando, nós vamos falar um pouquinho sobre a zona de desenvolvimento real. Aqui eu trago uma imagem que também pode contribuir com esse entendimento, que é a zona de desenvolvimento proximal, que falamos há pouco, né? Demos o exemplo das crianças. Por meio da interação é que acontece a passagem da zona de desenvolvimento proximal para o nível de desenvolvimento real. Mais uma vez, eu gostaria de enfatizar que essa perspectiva teórica interacionista nos leva a refletir sobre a qualidade das interações que permitimos ao elaborar o projeto político-pedagógico da escola, ao elaborar o nosso plano de aula e no nosso dia a dia. Que tipo de atividade pode proporcionar essa passagem, esse desenvolvimento da zona de desenvolvimento proximal para o nível de desenvolvimento real? Há de se tomar o cuidado também para não oferecer atividades que estão além do nível de desenvolvimento mental das crianças. Há atividades que são tão complexas que mesmo com a ajuda do outro não serão possíveis de realizar neste momento. Daí a importância de conhecermos as teorias de desenvolvimento e usar delas para conhecer em que período, em que estágio se encontram os meus alunos, que tipo de atividades serão adequadas neste momento e que tipo de atividades eu posso propor para que eles avancem na sua construção do conhecimento. E sempre pensando na interação com o outro. E Vygotsky nos traz também na questão das ferramentas e dos signos. Hoje em dia nós temos inúmeros instrumentos que podem servir nessa mediação entre o indivíduo e o meio. Por exemplo, as tecnologias. Nós temos aí as tecnologias inseridas no espaço escolar que podem ser usadas como instrumentos para o desenvolvimento e para a construção do processo de aprendizagem. Pensemos sobre isso.
Então, essas serão as nossas atividades da semana 1, são 3 atividades, um glossário, um fórum, onde vocês vão elaborar um texto, postar o fórum como anexo e um fórum de debate. Eu desejo que vocês tenham bons trabalhos. Já aviso de antemão que essa disciplina, por trazer 2 teorias complexas e que tendem a trazer muitas colaborações para a nossa prática, ela será uma disciplina um pouco puxadinha, que dependerá do empenho e da dedicação de vocês, e nos encontramos na semana 2.